Olá, bem-vindos a todos que nos acompanham em mais uma EBD Online. Nós estamos aqui muito felizes por mais esta manhã estarmos todos juntos, conectados, para aprendermos mais da Palavra do Senhor, louvarmos a Ele, exaltarmos seu santo nome. Queremos começar com um breve trecho da Palavra do Senhor. Os irmãos quiserem nos acompanhar, Colossenses 3, versículos 12 a 17. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então vamos iniciar cantando alguns louvores. Nós agradecemos ao pastor Valvir, que hoje está na Igreja Presbiteriana da Gávea, por ter nos enviado, nos cedido graciosamente alguns cânticos e hinos espirituais para que pudéssemos acompanhar no dia de hoje. Graça e paz, irmãos. Eu escolhi um cântico agora para nós cantarmos juntos. Eu canto daqui, vocês cantam daí. É um cântico de gratidão. À noite também nós vamos cantar um cântico de gratidão. Acredito que esse é um momento de gratidão, mesmo no meio das incertezas, das lutas e até de perdas de muitos. Nós temos que olhar para trás e ver o que Deus fez, a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, os amigos, os irmãos, a família. Minha família tem me apoiado muito nesses dias, amigos, a igreja, tanto que a gente sente falta de louvar e adorar. Agradecer a Deus pelos pastores, pela liderança que se reúne bastante agora para orar e conversar sobre a igreja, o Ministério de Crianças que está sempre arrumando conteúdos, né, para abençoar nossas crianças, o pessoal do culto online, o pessoal da cabine, os diáconos na parte de assistência social, quer dizer, a mocidade se reunindo virtualmente, live e outras coisas mais. Então, isso é motivo de gratidão a Deus, né? A gente poder, mesmo no meio das dificuldades, né, na tribulação, continuar com perseverança, oração e santa expectativa, como eu digo sempre. Então esse cântico é um cântico de gratidão. E eu estava comentando outro dia com o reverendo Alexandre, o reverendo Leonardo e o reverendo Guilherme. Eu particularmente estou muito animado com a volta. Eu acredito que a igreja vai voltar madura, alegre, mais alegre ainda, animada para continuar, com muito gás, como a gente fala lá no Nordeste, para continuar, ver se a gente termina esse 2020, né? Então, assim, eu acredito que é tempo da gente agradecer a Deus. Em tudo dai graças. Esse cântico, portanto, é um cântico de gratidão. Eu convidei um amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, para cantar junto comigo. Eu espero que os irmãos não se importem. Eu sou grato por tudo o que tenho, um tesouro maior desse mundo. Vamos? Me foi dado como herança eterna. Quem sabe? Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Bora, gente. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém, glória a Deus. Vamos juntos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Toda a igreja. Firme nas promessas, hei de trazer
Jesus. Vamos? Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmão? Firme. Olá, que bom que você está aí, que bom que nós podemos conversar mais uma vez. Você é feliz? Isso, essa pergunta é para você que está olhando para mim aqui do outro lado da telinha. Não se preocupe com a pessoa que está aí do seu lado. Também não precisa responder de forma audível, mas responda para o seu coração. Você é feliz, de fato? O que é a felicidade para você? Onde você encontra essa felicidade? Eu imagino que dentro das possíveis respostas, nós encontramos dois grupos aí. Aquele que, se nas últimas horas, nos últimos minutos ou nos últimos dias tiver ocorrido tudo bem no seu relacionamento com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, você já se alimentou, dormiu, conseguiu descansar bem, talvez você possa afirmar, bem, de maneira geral, eu sou feliz. Mas talvez você esteja num outro grupo, que por algum motivo você teve algum desentendimento com a pessoa que está próxima a você, com seus filhos, ou a pessoa que trabalha com você, ou está enfrentando alguma dificuldade financeira, na saúde, e você possa resumir dizendo que, de fato, não sou feliz. Na verdade, esses dois grupos, eles se encaixam no mesmo grupo, um grupo onde a felicidade está baseada nas circunstâncias. Isso é muito comum. A grande pergunta é, existe apenas esse modelo de felicidade baseado nas circunstâncias? Eu sei que existem vários conceitos, e a Bíblia também traz um desses conceitos. Alguns têm uma visão sobre a felicidade, uma visão um tanto quanto pessimista, eu diria até ácida, né? E é que essa felicidade, ela chega a produzir um mal, porque você começa a procurar, correr atrás, nunca consegue alcançá-la, então essa busca não acaba, de uma certa forma, essa busca pela felicidade seria um mal. Por outro lado, nós apresentamos também um livro que Jeito Harvard de Ser Feliz, onde apresenta um oposto, onde algumas pessoas entendem a felicidade como algo mais instantâneo, mais flex, né, digamos assim, uma percepção extremamente otimista, do tipo, a felicidade só depende de você, se você mudar a sua mente, você vai ser feliz. Você deve ter ouvido já essas expressões. Eu não estou dizendo que esses livros trazem conceitos totalmente equivocados ou errados, não é isso, longe de mim. Apenas eles mostram como nossa cultura ela tem visto e tem respondido a essa pergunta. Existe um filme, se eu não me engano, foi lançado em 2016 e provavelmente muitas pessoas que estão aqui me acompanhando já assistiram esse filme. E se você me permite, eu queria passar apenas uma pequena cena que vai mostrar como a sociedade, como a cultura abraça um desses modelos, um desses extremos de formato de felicidade. Caramba! Tenho duas perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Só isso. Tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com meu carro fim de semana, mas eu quero de volta na segunda, hein? Se não me rebocarem. Ainda me lembro daquele momento. Você já assistiu esse filme, né? Talvez tenha até se perdido no meio das lágrimas, se emocionou bastante. Esse filme é baseado numa história real de um senhor chamado Chris Gardner. E ele vendia um tal de scanner, né, para cima e para baixo,
ele tinha passado por uma crise familiar, teve a separação da esposa, tinha um filho com ele, então ele ficava de abrigo em abrigo, lutando por um sonho, e essa é a história dele, é uma história então real. É interessante que nesse filme tem um momento que esse pai vira para o filho e diz a seguinte frase: nunca deixe alguém te dizer que você não consegue fazer algo, nem mesmo eu, entendeu? Você tem um sonho, você tem que protegê-lo. Então, desde 2016, essa frase, esse pensamento, essa cosmovisão ecoa nas pessoas, que nós precisamos sonhar, nós precisamos proteger, precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Tem uma cena nesse filme também bem interessante, que me marcou muito, quando ele está com o filho dele no metrô, eles não conseguiram abrigo, então o pai faz uma brincadeira como se tivessem dinossauros, e o pai tenta proteger aquele filho, né, faz uma história, e eles acabam dormindo ali no banheiro do metrô. É muito emocionante, arrancou muitas lágrimas de várias pessoas. Esse filme, então, ele traz essa ideia de que é possível correr atrás dos seus sonhos, e quando você alcança esse sonho, você se tornará uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E de fato, na história de Chris Gardner, no final do filme, quando a tela fica escura, diz que alguns anos depois ele construiu a sua empresa e se tornou uma pessoa milionária. Mas a última cena do filme, ele desce a escadaria do ambiente de trabalho e entra no meio da multidão, e ele diz que esta é parte da minha vida, esta é uma pequena parte e se chama felicidade. Esse filme, então, ele é da cultura que nós vemos, uma cultura ocidental, e ele traz muitas mensagens. Talvez você tenha absorvido uma percepção que a felicidade ela pode ser obtida da seguinte maneira: você sonha, você corre atrás, e quando você alcança o seu sonho, você se torna uma pessoa feliz. Outras pessoas podem tirar uma outra percepção, que se você tiver dinheiro e não passar por dificuldades, logo você será uma pessoa feliz. Até cabe uma pergunta, né? O que faltaria para mim se eu tivesse poder e dinheiro? Por que eu não seria feliz? Bem, uma pesquisa feita em Tel Aviv entrevistou pessoas ricas, né? E a principal pergunta era: será que essas pessoas ricas e poderosas, elas são solitárias ou elas são felizes de fato? Eles relataram que, as pessoas entrevistadas relataram que estavam satisfeitos com a vida, né? E que essa felicidade ela era muito maior quando se tratava do trabalho. Quando essas pessoas alcançavam um cargo de chefia, um cargo superior, isso trazia muito bem-estar, uma satisfação muito boa para eles. Era mais ou menos a ideia: quando eu consigo colocar o que eu penso, o meu posicionamento e os outros obedecem, isso me faz feliz. Quando as coisas acontecem do meu jeito, isso me traz satisfação. Então eles eram felizes, pelo menos eles diziam nessa entrevista, porque sentiam-se ser mais autênticos, porque não precisavam seguir a ordem de ninguém, não precisavam seguir princípios, podiam, digamos, ditar a sua própria regra do jogo, e isso gerava então uma sensação de bem-estar e de felicidade. Eu pergunto então, quem de nós não procura essa autenticidade? Faça do meu jeito, faça dessa forma, não faça de outra forma. Se você fizer assim, você será feliz, isso vai ser bom para você. Eu tenho as respostas. Isso pode ser percebido e manifestado, inclusive, na educação dos nossos filhos. Um pai com rigor, às vezes o escape dele, às vezes até abusivo, né? Na educação: meu filho, faça assim. Ou talvez você tenha enfrentado ou encontrado dentro da sua casa pessoas que venham agir da seguinte maneira: aqui em casa mando eu, aqui em casa as regras são minhas e funcionam a partir de mim. Você percebe então que essa realidade de se satisfazer no poder e alcançar a alegria e a satisfação e a felicidade através da imposição não é algo tão distante? Isso não é algo, me parece, apenas dos ricos e milionários, mas no nosso dia a dia nós enfrentamos dificuldades. Existe uma frase de um filósofo bem conhecido, Nietzsche. Ele diz que o impulso mais básico de todos nós é a vontade de poder. Em outras palavras, ele está dizendo que o ser humano ele busca e ele se satisfaz com a imposição de poder, porque quando ele se considera poderoso, autêntico, né, acima, ele segue as suas próprias regras. Em outras palavras, a felicidade está resumindo aí em eu fazer o que eu quero. Para muitas pessoas, quando elas conseguem fazer o que elas querem, elas dizem: então eu estou feliz.
Mas é interessante que essa frase de Nietzsche, ela me lembra algo muito bíblico, que está lá em Gênesis, você deve lembrar, quando o Senhor nosso Deus construiu o jardim e colocou os nossos primeiros pais ali, e colocou uma árvore e deu orientações. E comer daquela árvore era dizer que você quer ditar o que é certo e errado. E os nossos pais, primeiros pais, assim fizeram. Eles saíram ditando o que é certo e o que é errado para as suas próprias histórias. A mentalidade típica, eu diria, do mundo, a mentalidade da cultura, é essa mesmo, que você é feliz quando você é ousado, você é feliz quando você é agressivo, quando você é assertivo, quando você tem autonomia, tem esse ímpeto de dizer que eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, você tem que se impor, eu diria que uma palavra da moda, né? Você tem que empoderar-se, você tem que chegar no lugar e dizer quem é você, e dizer por que você veio aqui. Isso é sinônimo de força. Infelizmente, as pessoas confundem a autonomia e a autenticidade com a felicidade. Então acabam buscando a todo custo essa autonomia e essa autenticidade enganados, pensando que isso é a felicidade. Me lembro de uma outra frase que eu conheci recentemente de João Calvino, e ele diz o seguinte: todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas em vez de buscá-la na vereda certa, preferem perambular deliberadamente para lá e para cá por veredas intermináveis. É justamente o que nós acabamos de expor. Então, que cabe uma pergunta: onde você busca a felicidade? Então, quando nós iniciamos a falar sobre esse assunto, nós precisamos olhar na perspectiva bíblica, e nós olhamos na perspectiva bíblica sim sobre a felicidade. E nós aprendemos que a felicidade, esse makarios, que é uma palavra inclusive difícil de traduzir para encontrar um significado dentro do nosso idioma, né? Essa felicidade não é sobre sentir, conquistar ou ter. É sobre ser, mas não sobre ser na sua perspectiva. É sobre ser na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. A felicidade não é simplesmente sobre o futuro. Muitas pessoas imaginam que quando chegar lá na ponta, né, serão felizes ao alcançar um objetivo. Na verdade, é tão somente sobre hoje também a felicidade. A felicidade não é apenas sobre sorrisos. Muitas vezes o caminho da felicidade passa por lágrimas. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de perdão, lágrimas de esperança. Então, é sobre a presença de lágrimas também. A felicidade na perspectiva bíblica não é sobre algo eventual, até porque se nós abraçarmos e depositarmos a nossa felicidade nas coisas passageiras, nós seremos os mais infelizes dessa terra, e muitos têm experimentado disso, infelizmente. Mas a felicidade é sobre um estado permanente, porque nós estamos falando de Cristo, a pessoa está em Cristo, por isso que ela não é subjetiva, a felicidade ela é totalmente objetiva, e Deus diz quem é feliz. A palavra de Deus diz quem é feliz. Nós vimos então semana retrasada que o cidadão do reino dos céus, ele é feliz. Eu quero te convidar então a voltar por esse texto bíblico, está em Mateus 5, nós iniciamos, e diz o seguinte, lá em Mateus 5, há alguns versículos a partir do 3, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se você não esteve presente, você pode entrar no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Graça, e você vai encontrar uma pregação, uma conversa, um bate-papo sobre esses 2 primeiros versículos, e tenho certeza que será abençoador para a sua vida. O texto continua: bem-aventurados, felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas hoje eu quero ficar inicialmente com essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. De acordo com esse versículo que nós acabamos de ler, nós somos convidados então para perceber e para aprender que precisamos tirar os olhos de sobre nós mesmos e começar a colocar nos outros. Você quer ser feliz? De fato, você quer ser feliz, plenamente feliz? Então nós precisamos voltar
para o modo Jesus de ser feliz. Essa afirmação desse primeiro versículo, imagine Jesus se aproximando para um povo, o povo judeu, e dizendo que eles precisam ser felizes. Para eles serem felizes, eles precisam ser humildes. Essa afirmação ela é muito contracultural. Eu diria que foi uma afirmação até ácida, ou talvez, na nossa percepção, a pior maneira de falar sobre felicidade para um judeu do primeiro século. Por que falar de humildade, de mansidão para eles seria algo muito, talvez, ofensivo ou difícil? Essa dificuldade é porque o povo judeu, historicamente, eles eram uma nação que vivia sob um domínio constante. Eles foram dominados pelos egípcios, depois pelos assírios, pelos babilônios, pelos medos, pelos persas, pelos macedônios. Eles sempre viviam sob uma opressão de um outro povo. E nós poderíamos passar aqui um longo período narrando histórias de como eles tentavam sair e voltavam a ficar novamente escravos, ou pelo menos oprimidos diante de um novo reinado. Interessante que dentro do povo judeu, existiam dois grupos, né? Os zelotes e os fariseus. Os zelotes eram um grupo que queria, sim, de fato, voltar a ser autêntico, a ter essa independência e sair debaixo dessa opressão. Só que eles defendiam essa saída de uma forma mais dura, utilizando armas. Eles queriam então um Messias que fosse de um exército, fosse forte, um guerreiro. Eles queriam pegar em armas para conseguir essa autonomia. Por outro lado, nós temos os fariseus, eu diria mais sensíveis, né? E eles também queriam sair dessa subordinação, mas de uma forma mais tranquila. Porém, eles queriam um novo reino, eles queriam ver o período de Roma sendo totalmente extinto, esse reinado de Roma sobre eles, e eles desejavam muito assumir o trono. Mas aparece Jesus. Isso, um filho de carpinteiro, de uma cidadezinha, de uma vilazinha que ninguém dava muita importância. E esse Jesus começa a ensinar o que é ser manso, né? Para você alcançar a felicidade, você precisa ser manso, precisa ser humilde. Aí logo eles questionaram: quem é você? Nós queremos um Messias político. Eles queriam um líder que motivasse a serem ferozes, mas eles se depararam com um Deus que os ensinou a serem extremamente mansos, né? Jesus olha, encontra eles e apresenta um discurso totalmente diferente. Jesus diz: vocês querem poder? Vocês querem a terra? Vocês querem uma herança? Então vocês precisam ser humildes. É isso que está em Mateus 5, do versículo 5 ao versículo 6. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Humildes aqui, essa palavra humildes, significa ser manso. E o manso do grego vem de praus. Praus significa um animal muito forte, porém esse animal ainda não foi domesticado, mas ele pode ser domesticado. Eu fiquei pensando muito na ideia de um cavalo selvagem, quando você tenta domá-lo, domesticá-lo. Você tenta subir, não consegue, coloca as cordas, você vai treinando até o momento que você consegue dominar, consegue domesticar. Esse é o significado de humilde, de ser manso. É interessante essa perspectiva, o significado dessa palavra, porque o manso ele não perdeu a consciência da sua força. Pelo contrário, ele se rende. Um cavalo domesticado, ele continua sendo um cavalo alto, forte, robusto, mas ele se rende. Essa é a mesma perspectiva que o Evangelho chama para mim e para você. O humilde é aquela pessoa que sabe das suas habilidades, sabe das suas prerrogativas, sabe das suas competências, do seu poder, da sua força, porém essa pessoa se submete. Isso é ser manso. Ser manso não é ser fraco, ser manso não é ser bobo. A pessoa é mansa justamente porque ela é forte. Mansidão, eu diria que é uma força sob controle. Essa é a perspectiva da mansidão. Tem um versículo em Provérbios, Provérbios 16, 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Olha só, muitas vezes a gente pensa, né, em ser guerreiro, lutar como homem, lutar como garota, esse é o discurso, né? E a Bíblia vem na contramão e diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito
do que conquistar uma cidade. Às vezes nós queremos revolucionar nossa família, nossa cidade, um ambiente de trabalho e tudo mais. E a palavra diz, mais vale aquele que controla o seu próprio espírito. Você percebe aqui então a grande ênfase da Bíblia, da palavra de Deus? A ênfase não está na nossa força, mas está na força de Deus, que nos ajuda a nos controlar. Olhando para esse texto de Mateus 5, especialmente nesses versículos que Jesus orienta que para alcançar a felicidade é preciso ser humilde, é preciso ser manso. Eu consigo então extrair 4 expressões. Eu gostaria, se você me permite, de detalhar e ver com você o que significa em mais detalhes esse versículo para a nossa história. Primeiro, ouvir críticas com humildade. Porque se você não quer o poder que falamos lá no começo da nossa mensagem, né? Se você não quer ser o cara que busca essa autenticidade, essa autonomia a qualquer preço, imagino que você não quer. Se você não é o cara que quer se colocar como o maior, o melhor que outras pessoas que convivem com você, e você então consegue conviver de forma a ouvi-las. Você consegue conviver no seu casamento com o seu esposo, com a sua esposa, de forma que consegue ouvir o que o coração dela, o coração dele tem a dizer. Você consegue entrar em seu escritório e ouvir o que as pessoas que estão acima, que estão abaixo de você na hierarquia da sua empresa, você consegue ouvi-las, inclusive até perguntar, o que você tem a me dizer? Eu diria que o brasileiro é um povo que lida muito mal com ouvir críticas. Quando você ouve algo que fez, algo errado que você fez, você pode até concordar na frente da pessoa quando ela está dizendo, mas me parece que no coração você fica mais ou menos assim, quem é essa pessoa para vir falar isso para mim? Né? A gente não gosta de se conformar, a gente não gosta da injustiça, eu trabalhei tantas horas para apresentar isso, aí vem uma pessoa e diz que isso não ficou bom, não deveria ser desse jeito. Vamos pensar num outro exemplo mais prático. Você limpa a sua casa, deixa tudo brilhando, né? Aquela coisa mais linda, tudo cheirosa, organiza a mesa do jantar, está incrível. O cheiro do arroz praticamente faz uma levitação te levando até aquela panela. E você levou horas para preparar. Aí chega o seu maridão, delicado, e diz, vamos comer que eu estou com fome. Você está rindo aí, né? Mas isso acontece. Aí ele come e deita, não dá nem um elogio, ou no máximo ele diz o seguinte, o arroz está sem sal, que carne dura é essa? Né? Como você se sente? Se você não começa a brigar na hora, que é uma possibilidade, pelo menos você fecha a cara, né? E pensa, nossa, que homem sensível. Eu sei que a gente está brincando aqui, mas é porque isso se manifesta, isso que eu estou falando se manifesta do simples ao mais complexo. Nós não sabemos lidar com a crítica em situações simples, nem em situações complexas da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós queremos autenticidade, nós queremos autonomia. E quando alguém então chega e diz que você precisa cuidar do seu casamento, porque se você não cuidar, esse casamento vai se ruir, você está fazendo errado, você não está tratando a sua esposa como deveria, o seu marido como deveria, você precisa olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre casamento. E quando você diz isso para uma pessoa que não é mansa, essa pessoa ela fecha a cara para você e talvez até acabou a amizade, essa pessoa some. Você percebe que se nós começarmos a vasculhar o interior do nosso coração, nós vamos perceber que nós não temos a habilidade para lidar com isso. Essa dificuldade é porque nós queremos justamente autonomia. Quem manda na minha vida sou eu, quem manda no meu casamento sou eu, quem manda na minha rotina sou eu. Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Uma segunda expressão de mansidão que nós traemos desse versículo é que buscar justiça sem a sede de vingança. É preciso, então. Nós temos de buscar a justiça, sim, mas não com vingança. Aí vem a esposa, né, que se sentiu ofendida com aquela carne dura que você reclamou, ela disse, é? Então tá, amanhã você faz o almoço. Isso é vingança, minha irmã. Mas a gente aplica isso em várias áreas da nossa vida, né? Sabe aquela pessoa que te tratou mal na empresa e quando ela é demitida você celebra por dentro? Yes! Sabia que não prestava. Ela recebeu o que merecia. Pois bem, essa sua celebração é a expressão do seu coração vingativo. A sua celebração, na verdade, é a expressão que você não tem controle, que você não é manso, que você não é humilde.
mas é alguém que olha para o outro querendo punir, oprimir o outro. E você quer ser feliz, você quer cultivar o seu coração desse jeito, impossível. A Bíblia fala para a gente lá em Efésios 4 que quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Cuidado, muito cuidado, todos nós iremos ficar irados um dia, mas precisamos, ao deitar a cabeça do nosso travesseiro, a deixar esse sentimento embora e a razão voltar, porque isso é ser manso, é saber que você tem forças, que você tem atributos, que você poderia retribuir, voltar, mas você se entrega àquele que é maior que você, que é justamente o Evangelho e a pessoa de Cristo Jesus. A mansidão também tem a ver com sofrer prejuízo sem reivindicar direito. E aqui mora algo muito difícil de ser praticado. Porque quando ferem o teu direito, você quer reivindicar a justiça. Nós não temos sim que receber o que é nosso por direito, né? Mas a questão aqui, que está aqui, é como o seu coração enxerga isto. A motivação do seu coração é pelo perdão, é pelo amor. Você consegue dizer para sua esposa, ou você consegue dizer para o seu marido, para o seu filho, ou você consegue dizer para aquela pessoa que trabalha com você, eu te perdoo, eu sofro dano, eu já sofri e não quero cobrar isso de você. Você percebe que a questão não é a situação, a questão é o seu coração. É uma análise do que está aqui dentro. E qual é a tua capacidade de dizer, ok, Deus, eu entendi, eu quero perdoar essa pessoa, ela pisou na bola comigo, ela me fez sofrer, ela me faz chorar, mas eu quero perdoar. Uma quarta expressão é pagar o mal com o bem. A Bíblia nos ensina que quando alguém te ferir numa face, você deve virar a outra, dar outra face. Quando alguém lhe tirar uma capa, você vai dar a túnica, né? Quando alguém pedir para você andar um milho, você anda duas. Então, como está seu coração? Como ele é disposto a ver isso no dia a dia? Como ser manso? Como segurar a sede de vingança em situações que somos profundamente injustiçados? Eu sei que você já passou por isso. E nós vemos o mal avançando sobre mim, sobre você. Muitas vezes são de pessoas que não são tementes a Deus, estão calejando a tua vida de opressão, estão te difamando na empresa sobre uma pessoa que não é você. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque ser manso não é ser bobo. Então eu te convido a olhar um salmo bem especial, Salmo 37, e ele diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Você percebe ali em cima, né? Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Você lembra de uma tal terra que a gente vai receber por herança, lá no texto inicial que nós conversamos em Mateus 5? Então aqui, não sou eu, não é você, tá? Você consegue perceber? Não é eu agirei, é Ele agirá. Nós precisamos aprender a conjugar esses verbos, né? Confie, deleite-se, entregue. O manso e humilde não confia em si, não confia em si mesmo, mas confia na força do Senhor. O Salmo continua e diz: Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Você não precisa se vingar. Como o sol é claro ao meio-dia, como a alvorada vem todos os dias, será muito claro para todos que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O texto continua: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Mas os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Mas lá na frente, no Salmo 37, a partir do versículo 22, diz: aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que amaldiçoa serão eliminados. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então você quer ser feliz?
Você precisa fazer um novo movimento, um movimento na sua vida. Se entregar em confiança para aquele que tem poder, nosso Deus. E deixar Ele te fazer feliz. Se você se deleitar nele, se você confiar nele, não confiar nas suas próprias forças, nem nas suas próprias atitudes, isso vai mudar a sua vida. Romanos 12 diz algo muito especial a partir do versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você sabe o que é brasa viva na cabeça? Claro que isso aqui é uma metáfora, né? Mas pensa, você acordar e ter uma brasa queimando na sua cabeça. Você ir deitar e essa brasa continuar queimando na sua cabeça. Parece que tem uma pendência. O texto está dizendo que quando você retribui o mal que alguém te fez, você retribui com um bem, aquela pessoa fica inconformada, porque isso é contracultural, totalmente contracultural. Diante de tudo isso, Jesus vem e faz uma pergunta: você quer ser feliz? Eu te pergunto também, você quer ser feliz? Se você deseja, então você precisa aprender a confiar em Jesus. Diante de tudo isso que nós conversamos, eu faço mais uma outra pergunta, ou outras perguntas. Será que temos de ter passividade diante daqueles que fazem o mal contra nós? Como é que devemos agir? Qual é a orientação bíblica em relação àqueles que têm feito mal conosco? Se você quer encontrar resposta para essa pergunta, eu te convido para a semana que vem estarmos juntos mais uma vez aqui, e nós vamos continuar a discorrer sobre esse texto, esse belo texto do capítulo 5 e nos demais versículos. Você é o nosso convidado. Eu gostaria nesse momento de orar com você e por você sobre isso que nós conversamos. Convido a fechar os seus olhos. Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, fonte de toda felicidade, de toda alegria, de todo prazer. Agradecemos pela Tua palavra, porque esse texto vem e encontra guarida nos nossos corações, porque o Senhor mexe com aquilo que nós escondemos, que muitas vezes está dentro de nós, no mais profundo. A Tua palavra tem esse poder de nos incomodar, de nos chamar a atenção, de nos reorientar. E é isso de fato que nós desejamos, que o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, possa nos direcionar, abrir os nossos olhos, para que como Teus filhos, como igreja do Senhor, possamos encontrar a felicidade unicamente em Ti. Não deixe que as circunstâncias, aquilo que nos envolve, por mais difícil que seja, não deixe que elas venham roubar a alegria que nós depositamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, confiaremos eternamente no Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz. Pedimos as Tuas bênçãos, as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo que enfrenta dificuldades dia após dia. Teu povo que tem um coração assediado para perder essa alegria depositando em outras fontes. Ó Pai, nos ajude a confiar unicamente no Senhor. Ajude a Tua igreja. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um encontro, mas eu te convido para daqui a pouco, às 18 horas, aqui mesmo no nosso canal, você está junto conosco ao vivo. O pastor Ismael tem uma palavra muito especial, e você é nosso convidado. Compartilhe para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Se foi significativo para você, nós pedimos gentilmente, se possível, compartilhe esse material. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe.